Há muito tempo, homens pescadores de um pacato vilarejo, situado perto das colinas azuis que cercavam um grande rio, passavam noites e noites em claro, com a esperança cravada na mente de que um dia seus olhos presenciariam a encantadora imagem de uma bela sereia chamada Coraline. O inverno havia baixado sua imensa manta branca sobre aquele lugar, tornando o rio solitário e frio, exceto por um homem, Pedro, o pescador que não se importava com nada além de seu único desejo. Era noite e ele olhava para o rio de águas acinzentadas, como quem espera o amigo que chegará de longe. Foi quando algumas bolhas emergiram diante de seus olhos soturnos, trazendo-lhe de súbito um estado de estupor. Logo as bolhas cessaram para algum tempo depois surgirem novamente. Pedro sentia uma grande euforia tomar-lhe conta. Foi quando decidiu jogar um graveto sobre elas. Pouco a pouco, as bolhas se agitaram e ficaram maiores, até que surgiu à sua frente a figura mais encantadora e exótica que seus olhos já puderam ver. Com a pele mais cândida e os cabelos mais ruivos deste mundo, ela abriu seus olhos que tinham a cor do mel mais puro para delírio daquele pobre homem solitário. Não me atire pedras, Senhor. Não fui feita para o mal, disse ela, de seios à mostra. Eu não quis ofendê-la, senhorita. E então, sou bonita, senhor? Maravilhosa como a própria natureza, respondeu Pedro, sentindo sua garganta secar. Por que desejou tanto me encontrar, senhor? Sou apenas uma menina das águas. Não acredito que este dia chegou. Eu sonhei com este momento por anos. E agora? O que será, senhor? Aquela era a voz mais suave e macia que uma pessoa podia emanar. Você é mesmo real? Ou apenas fruto do delírio de um velho? Sou tão real que posso ser tocada. Venha. Prove, Senhor. Pedro jamais sentira tanta aflição, pois havia uma tempestade de sentimentos se formando dentro de sua cabeça, fazendo seu coração um tornado. Não sou como você, senhorita. Vou congelar se entrar no rio. Venha você até aqui. Não posso. Não sei andar, veja. Com um mergulho ornamental, a menina das águas deixou à mostra um grande rabo de peixe no lugar das pernas. Viu agora? Disse ela ao emergir. É por isso que jamais saiu do rio, senhor. Tomado por um desejo incontrolável, Pedro saltou para o rio gelado. Eu vou congelar, menina. Fique calmo, senhor. Seu corpo logo se acostumará com a água gelada. Coraline envolveu o pobre homem em um abraço quente e afável, podendo sentir seu coração batendo forte. Está com medo, senhor? O único medo que me assombra é o fracasso de não a possuir. O medo é para os derrotados. O senhor não. Na verdade, um vitorioso, pois poucos tiveram a chance. De repente, Pedro forçou um beijo que, para sua surpresa, fora correspondido. Então saboreou a saliva com gosto de mel da sereia, até saciar sua sede doentia. O luar prateado iluminou a cena ao sair de trás das nuvens que o ofuscavam, fazendo brilhar aqueles corpos que se fundiam no calor do momento, até que Pedro sentiu vontade de gritar. Suas línguas estavam entrelaçadas como serpentes no cio. Então escapar seria improvável. Pouco a pouco,
A bela sereia foi se afastando da orla, levando consigo o pobre homem que se debatia em vão para o fundo gelado do rio, até desaparecerem sob a água para sempre.